O programa Memórias Botucatu está no lançamento do livro do Dr. Trajano Pupo, Botucatu Antigamente, em sua segunda edição. Tudo isso no programa de hoje. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Prazer imenso tê-los aqui conosco nessa noite tão especial do lançamento do livro, segundo volume, Botucatu Antigamente 2. Doutor Trajano, a gente não vai falar do segundo livro, pode ficar tranquilo, a gente vai fazer uma entrevista com o senhor relatando aquilo que o senhor viveu no primeiro livro. Tudo bem? Oh, tudo bem, pode vir aqui, não sei o que, tal. Fomos lá na casa do doutor Trajano mais uma vez nos atendeu muito bem, muito solícito, sua esposa muito solícita, uma bolachinha, fizemos uma entrevista com o doutor Trajano e correu tudo bem, tal. Na hora de ir embora, tal, aquele bate-papo gostoso, não falei no primeiro número, mas doutor Trajano, e o segundo volume, será que não sai? Aí ele falou assim, sabe que eu tive pensando das duas vezes que você apareceu aqui, eu tive pensando e eu acho que eu tenho um boneco desse livro em algum jornal de Botucatu. Pronto, era o que eu queria. Corri atrás da dona Mariana, me lembro, dona Mariana, conseguimos o boneco do livro, tal, assim, assim, assado. O Edil disse que estava lá no meio de montes de HD, que todos estragados, não sabia se dava certo, se não dava. Falei, vamos recuperar esses HD aí e vamos tocar em frente, esse livro vai ter que aparecer. E apareceu o livro intacto, com todas as folhas que hoje vocês aí vão ter o prazer de ter em mãos, que é uma obra-prima desse companheiro amigo aqui, que jogou os manuscritos da caçamba, né? Jogou, mas lá tinha os bonecos, lá, graças ao Edil. No tempo dos romanos, os imperadores costumavam, na arena, certamente num domingo, sacrificar os cristãos sendo devorados pelos leões. Então, numa dessas vezes, um imperador e todo o povo de Roma, em torno do circo, o Coliseu, que está lá até hoje, né? E soltaram os cristãos e depois os leões. Foi aquela festa, né? O povo se divertia.
Era o pão e circo da época. Mas acontece que um cristão ficou sem ser devorado. Então os leões se reuniram em torno daquele leão que não tinha comido o cristão e falaram para ele: escuta, por que você não comeu? Ele falou: sabe por quê? Porque depois do almoço vai ter discurso. Vai ter discurso depois do almoço. E nós brasileiros não somos muito dados a discurso. Embora as excelências da vida adorem discurso, né? Eu estou aqui porque eu sou muito amigo do Trajano. E eu saúdo a Maria José, que é a esposa do Trajano, os irmãos, os filhos e 2 netinhos que vieram aqui à frente saudar o avô. Quando algumas pessoas lutam por algo que outra pessoa procurou construir, essa pessoa que procurou construir fica altamente sensibilizada. E então, todo o trabalho despendido durante muitos anos na pesquisa e elaboração de Botucatu antigamente, eu devo repartir com todas essas pessoas que acabo de nomear e muitas outras botucatuenses, amantes fervorosos de sua cidade e que sempre construíram alguma coisa na construção dessa sociedade. Meu agradecimento eterno, Nenê Bueno, Celso Vieira, Figueiredo, que está em todas, incansável. Não se sabe de onde ele aparece, de repente, e está ajudando alguém. Esse é um botucatuense, e esses são botucatuenses da velha cepa, sem querer desmerecer os mais novos. Falou-se aqui nas achegas do mestre Hernando Donato, e eu acho que tem inteiro cabimento dizer alguma coisa sobre isso. Quando um escritor escreve sobre a história regional do seu lugar, do seu país, do seu estado, ou uma história universal, vamos dizer, ele não entra bem como autor, né? Ele é mais um compilador dos acontecimentos que ele observou ou que ele estudou, pesquisando fervorosamente. Mas Botucatu teve mais sorte do que isso, porque o mestre Donato, além de grande pesquisador, grande historiador, foi um literato, um escritor de renome. Escreveu vários romances consagrados em nosso país. Então a nossa cidade teve essa sorte de ter uma história escrita por um historiador, que ele sempre foi, e por um literato, que ele também sempre foi. E estamos aqui com a irmã do autor do livro Botucatu Antigamente, um tanto quanto emocionado, Dona Carmita. O que o senhor está vendo essa movimentação toda? Uma noite muito especial, né? Super especial, olha, super emotiva. Eu chorei o tempo todo, porque lembrar da Mariana, meu Deus do céu. Eu estou super emocionada e agradecida a todos que ajudaram. Aliás, foram 34 anos de pesquisa, não são 34 dias nem 34 meses, né? E a emoção... A emoção é muito grande mesmo. Eu agradeço a todos que ajudaram o meu irmão a conseguir isso. Muito obrigada mesmo. Não consigo falar.
Aí falamos com a dona Carmita, muito emocionada, irmã do autor do livro, doutor Trajano, que fez o volume 1, desde o antes do nascimento de Botucatu até 1917, e esse de hoje, de 1918 a 1948. Estamos aqui com o filho do autor do livro, do Trajano, Carlos de Figueiredo Pupo, e ele vai falar um pouquinho dessa emoção tão grande, aliás, né, esse livro tão emocionante que Botucatu, a presença praticamente de Botucatu inteiro aqui, 200 pessoas aqui, não é fácil, né? Como disse o Celso Vieira, né? Aqui veio o professor Pasquale e não conseguiu encher, o seu pai conseguiu, hein? Parabéns! É verdade. O livro é maravilhoso, eu tive a oportunidade de conhecer o estudo dele desde o início, né? Desde o primeiro volume. Acompanhei muito do livro, e o segundo volume foi, né, graças a você e graças a outras pessoas também, e foi muito emocionante mesmo, foi maravilhoso. E ver essa quantidade de pessoa aqui, rapaz, o coração bate mais forte, não bate? Foi surpreendente, me surpreendeu, eu não esperava todo esse público não. Você viu o que o seu pai é capaz de fazer? É, isso aí. E eu estou aqui com o Ferdinando Lunardi, âncora da Clube FM, que também veio prestigiar esse evento tão maravilhoso, tão importante para a cidade de Botucatu. Boa noite, Lunardi. Boa noite, Nenê. Muito bonito, muito impressionante. E essa comoção que você teve aí mexeu com toda a plateia que estava aqui te assistindo, você pode ter certeza disso. E foi um mérito seu mesmo, pela briga que você falou que teve, e a dona Mariana sempre insistindo com você. Ela foi minha professora, Grande professora, hein? Por isso que você é culto desse jeito. Não, ela é gente muito boa, era gente muito fina, gostava muito dela. Ela foi minha professora e o pai dela foi meu professor de música. E ele era que privilégio! Ele tocava flauta. E ele me ensinou música, foi o seu Vicente Boscoliato, que era o pai da dona Mariana. Mas, além dessa comoção toda que você teve aí, a apresentação hoje foi muito bonita, o auditório lotado. E depois, o autor, quando foi falar, foi falando, muito gostosa a história dele, a conversa dele. E, no fim, ele se emocionou também. Então, isso comoveu a todos. Isso é sim, o ápice do lançamento do livro hoje. Estou muito contente por estar aqui. E o importante é que essa plateia culta aqui, né, que só veio pessoas, né, de bastante gabarito, vamos dizer assim, uma alta sociedade, são pessoas que amam a cidade de Botucatu como nós amamos, né? Então, estão ávidos a abrir esse livro e devorar esse livro. Apesar de ser um livro grosso, de 400 poucas páginas, não é? Mas todos que estão aqui estão ávidos a ver a história desse livro aí e as fotografias que estão dentro dele. E o Ferdinando Lunardi, uma família histórica na cidade de Botucatu, da família Lunardi, lá das indústrias Lunardi, lá na Major Mateus, lá da Vila dos Lavradores. Lunardi, muito obrigado pela presença, você veio para abrilhantar o nosso evento nessa noite tão maravilhosa como essa. Obrigado, viu? Muito obrigado, parabéns a você. Estamos aqui com um professor de história, para vocês terem uma ideia, lá da Unifac. Leone, como é que você está vendo uma noite tão maravilhosa, pelo menos ao modo aqui dessa pequeno cidadão ver o dia de hoje? Como é que você está vendo esse dia, essa noite tão maravilhosa do lançamento que complementa o segundo volume do livro Botucatu Antigamente 1, e esse é o 2. Como é que você está vendo tudo isso? Então, Nenê, eu gostaria de parabenizá-lo pelo esforço. A história que foi contada hoje aqui é realmente uma história de um historiador que garimpa, né, que vai buscar minúcias dentro de uma caixa, dentro de uma caçamba, quer dizer, você realmente revirou, né, os documentos para chegar nessa, poder ter essa publicação. O professor Trajano, né, eu sinceramente não o conhecia. Hoje vimos a figura brilhante que é esse senhor, né, numa formação superior de poucos na idade dele para a época. E não falaram ali, só falaram da Faculdade de São Francisco da USP, falaram aqui da Biologia Botucatu, mas ninguém sabe que também ele fez faculdade na Alemanha, sabia disso? Então, quer dizer, é realmente uma pessoa que teve o privilégio na época
né, para a idade, ele nasceu em 38, né? Então ele realmente representa uma sociedade botucatuense, uma sociedade culta, do qual, né, nós originamos toda essa educação de uma escola como é a escola normal, que nós tivemos o privilégio de ter Botucatu, né, a escola normal. Inclusive Botucatu despontava-se, né? Inclusive eu acho que no livro deve falar muito a respeito disso, né? Da formação de professores, né? Era quase uma faculdade a escola normal aqui em Botucatu. E então hoje a história que a professora Muscoliato mostrou, as irmãs, eu tive o privilégio de ter tido aula com as irmãs da senhora Muscoliato, né? Aulas particulares de matemática e português na casa dela. Comigo, inclusive, eu tenho alguns colegas aqui que hoje são médicos, advogados, que estudam, que são de Botucatu, que estudaram em faculdades, e nós fazíamos as aulas particulares para reforço na escola. Naquela época, 76, 75, mais ou menos. Então hoje realmente eu revivi muita coisa da minha adolescência, né? E como professor de história, registrando, eu sou professor de história do esporte e da educação física. Então eu discuto muito a questão, claro, pedagógica da educação, em relação à história da educação, mas também nós discutimos o higienismo do início do século retrasado, né, do século XIX, depois discutimos o militarismo, discutimos muito que tem a ver com a história da educação e que tem a ver com Botucatu, porque Botucatu faz parte da história da educação. Então, quando a gente fala isso com os alunos, e agora eu tenho mais uma obra para apresentar para eles... E vai ganhar a segunda que eu te prometi, ele vai ganhar a segunda que eu prometi, tá? Eu tenho lá uma única edição, e eu vou dar para ele do primeiro volume. O Nenê vai nos dar o privilégio de termos essas obras na biblioteca da Unifac, que eu gostaria de registrar. A biblioteca da Unifac tem o nome do nosso escritor, Francisco Marins, e que hoje é a biblioteca com o maior número de volumes particular, é uma biblioteca particular, de escola particular, é a que tem mais volumes, é realmente uma biblioteca que deve ser visitada pelo botucatuense. A Unifac tem uma biblioteca muito boa e que deve realmente servir para as pessoas, como o professor comentou, o professor da cadeira botucatuense de letras, a importância de ir até a biblioteca. Hoje o jovem está acostumado a ler o livro, às vezes no computador, né? Então não tem mais o hábito de manusear o livro, e manusear um livro é algo indescritível, é algo que é muito difícil ser substituído, né? Então é empolgante. Se eu começar a falar aqui eu não vou parar, mas eu estou muito sensível com você, com a sua, sabe, com a sua emoção, né? Porque a gente sabe como é duro pesquisar. Eu sou um pesquisador, eu fiz a pós-graduação, então pesquisar não é fácil. Então, Nenê, parabéns a todos que participaram e a saudosa senhora Mariana Muscoliato. Obrigado. Tá aí, falamos com o Leone, professor lá da Unifac de História. Programa Memórias Botucatu. Perfumaria Sumire, a mais completa perfumaria da cidade. Artigos para salão de cabeleireiro, cosméticos, maquiagem e diversos produtos. Tudo para a sua beleza e para o seu bem-estar. A Perfumaria Sumire cuida de você e de toda a sua família, com produtos das melhores marcas do mercado. Perfumaria Sumire, Rua Amando de Barros, número 586, no centro. E o programa Memórias Botucatu tem o apoio cultural do Grupo Berimbau, Peças e Postos. Posto Avenida, Posto Drante, Posto Berimbau, Posto Eldorado e ainda Berimbau Peças. Tudo em 10 vezes sem juros, aceitando todos os tipos de cartão. Convênio com a Sul, Asfel e Prefeitura Municipal. Berimbau Peças e Postos, servindo com qualidade. Acesse grupoberimbau.com.br.
Estamos aqui com José de Augusto de Oliveira, também prestigiando uma noite tão gostosa e maravilhosa, que é o lançamento do Botucatu Antigamente 2, de autoria do Dr. Trajano. Uma noite gostosa, não? Lembrando que o Augusto é da Associação dos Poetas e Escritores de Botucatu. Boa noite, Zé Augusto. Boa noite, né? Olha, é com imenso prazer que estamos aqui prestigiando o Dr. Trajano. Eu diria uma sumidade de ser humano, né? Por tudo que ele já fez por Botucatu, como ele mesmo disse, com relação à história, onde todos pesquisavam e não encontrava elementos para que pudesse dar uma conclusão naquilo que queriam. E a história do Botucatu, desde o Achegas, sempre deixou reticências para que fossem complementados, né? E com isso, não só o Dr. Trajano, como outros que poderão vir, poderão complementar sim a história do Botucatu. E a história não para, porque foram 30 anos, mais 30 anos, e vamos contar mais 30 anos após 1948, de 1949 para cá, justamente o ano que eu nasci. Então, contando mais 30 anos, né? Então, tem muita história para contar. E daí para frente. E Botucatu é uma cidade ascendente e não para, né? Não para. É uma cidade pujante, né? Exatamente. E nós vamos tentar incrementar mais ainda o quanto nós pudermos, né? E contando sempre com o Dr. Trajano. É isso aí, o Augusto está meio emocionado, também não pudera, né? Nossa. Uma noite tão maravilhosa como essa, né? Depois ser brindado com um livro tão gostoso, de leitura tão fácil, cronologicamente. E depois outra, com a história da Dona Ana. Fala, Maria Ana, né? Então a gente fala Maria Ana Masculiato. Então, para nós sempre foi Mariana, né? Dona Mariana Masculiato. A história dela é qualquer coisa assim também comovente, né? Que teve o professor Antônio Masculiato, foi meu professor também, que ela citou algumas vezes. Verdadeiros mestres. Verdadeiros mestres. O professor Celso, até ainda conversei com ele, ele lembrou que foi meu professor de canto na escola Senac, olha, 1960. Então tem muita coisa para contar aí ainda. E não só como você ficou emocionado, nós lá que estávamos do lado de cá também ficamos. Que foi assim uma coisa muito, muito gostosa, realmente. Estamos aqui com o Benedito José Gamito, uma noite, né? Mais uma vez, estamos repetindo isso, uma noite fantástica, maravilhosa e uma noite marcante para a cidade de Botucatu. Como é que você está vendo tudo isso? Olha, com muita emoção, principalmente sua fala, a trajetória que você teve em conseguir que esse livro fosse impresso. Porque se os originais foram jogados numa caçamba e depois, ou como é que você chamou de um boneco? Como é que é? Boneco, isso. O boneco do livro foi descoberto com meu primo, né? O Edildo Oliveira Gomes. É para acontecer, né? As coisas têm que acontecer mesmo. Então, o Trajano, perguntei para ele na entrada se ele faria um terceiro. Ele falou, não, eu não tenho pique, mas o Nenê Bueno tem. Ele falou assim para mim. Então, ele e a Dona Mariana me deixaram essa incumbência. Tanto o Trajano como a Dona Mariana, eu tive uma ligação com eles, porque eu fui atrás deles para ver se eles tinham algum quadrinho antigo. E ambos nos doaram gibis antigos. A Dona Mariana doou gibis, não tão antigos, mas se fosse do tempo que ela começou, seria melhor. Mas ela tinha um material mais recente, mas doou com muito carinho. O Trajano doou o que ele tinha,
que eu falei, pô, esse homem tem tanta coisa antiga, será que não tem nenhum gibi? Ele falou, eu tive, mas agora só tenho esses daqui. E me deu. Quer dizer, então a minha ligação com os dois, nessa história, porque a gente viu aqui, 1918 até 1948, curiosamente, eu falava para o Eloy e para o Blasi, que nós temos a mesma faixa etária, quando nós nascemos, ele parou a história. Quer dizer, a história daí para frente, a gente gostaria de conhecer, né? De 48 para frente, porque eu já existia. E você não tem vontade de fazer, não? Não tenho. Eu não tem pica. O seu negócio é cinema e gibi. Não sou do ramo. Então, o que eu poderia fazer é uma homenagem para o Paiol. Um dia, se fizer um livro, vai chamar Um Paiol na Minha Vida. Começando desde o belíssima homenagem, belíssima homenagem. Começando no paiolzinho de milho do meu avô e acabando no paiol cinema que a gente tem hoje. Seria um negócio histórico, né? Histórico, mas assim, de quanto tempo? De 48 para cá que eu nasci, meu avô já tinha o paiolzinho de milho. Então, Um Paiol em Minha Vida podia ser um livro. Por isso do nome, o seu cinema chamar Paiol. Então tem toda essa história. Bacana, não sabia disso. Meu avô guarda milho. E depois a gente passou a fazer lá o cineminha da vela, que era aquele cineminha da criançada. Eu te contei isso num programa especial seu, foi muito bom. Então, parabéns, né? Parabéns para você, parabéns para a Dona Maria, saudosa Dona Maria. Gostaria que ela estivesse aqui agora vendo, mas ela está espiritualmente vendo isso daí, eu acredito nisso. Sem dúvida. E parabéns também, claro, ao Trajano. O Dr. Trajano é uma pessoa fantástica. Eu já fui na casa dele diversas vezes, coleções de moeda, coleções de selo, fotos antigas. Ele tinha uma foto lá que eu achei, não sei porque não está no livro aqui, acho que não é nessa época, o mexerica, aquele que vendia mexerica na rua. Ele mostrou uma foto, fiquei emocionado com aquela foto. E ele tem um acervo que, se é que ele não desfez, né? Você sabe que ele tem mais livro a ser editado aí, né? Então tem que preservar, esse material tem que ser guardado, tem que ser posto no museu. Agora o museu vem vindo aí, no espaço cultural. E é bom falar do Cine Janela também, né? O Cine Janelas é um local onde não passa só filme, passa também, registra-se também fatos como esse que vocês fizeram essa noite. Então, obrigado pela preferência do Janela, que eu sou responsável, os NI, a Secretaria de Cultura, e eu que faço mais a rotina do dia a dia. Então, Nenê, obrigado das palavras também, né? Chega de falar, né? Já falei demais. Aí conversamos com o historiador, colecionador, tudo que tem direito ao professor Benedito José Gamito aqui para o programa Memórias Botucatu. A última frase é sobre o asfalto ficou o pó da tradição. Sobre o asfalto de hoje, ficou o pó da tradição. Esse livro mostra isso. Olha que legal. Hoje encontrei uma moça que veio da cidade de Jaú prestigiar esse evento tão importante para os botucatuenses e também para a região. Vamos saber um pouquinho de você, Adriana. Como é que você saiu lá de Jaú e veio para cá, especialmente para uma noite como essa? Olha, para mim foi uma grata satisfação estar aqui e prestigiar você, né, Nenê? Porque a gente conhece a sua história, o que você faz pela história de Botucatu, e participar do lançamento desse livro do Dr. Trajano realmente é emocionante. Você relatando como foi o processo todo de construção desse livro, de recuperar esses escritos, que é tão importante manter a história, porque um povo que não cultua a sua história, não cultiva a sua história, não tem razão de existir. A gente vê hoje o Brasil passando por tantos processos de mudança, né? Eu acho que é importante o povo de Botucatu prestigiar realmente um livro como esse, e que venha o 3º ou 4º volume, e o importante é que novas gerações, né, através desse livro, despertem esse mesmo interesse em manter a história de Botucatu, em pesquisar. Eu acho que esse livro tem que ser passado daqui para frente nas escolas, para que pesquise e mostre com outro olhar. De repente, através das artes, estou vendo na região toda, eu vejo em Jaú, vejo na região outros artistas, escritores, contando a história da cidade de formas diferentes. Está aí lançado o desafio para você hoje, de fazer a 3ª edição. Vamos contar de sobrou para mim, né? Não, sobrou para você e para os futuros, né, escritores. Que isso pode ser escrito a várias mãos, né? Você tem uma facilidade tão grande de reunir talentos, e com certeza você vai encontrar muita gente que vai te apoiar nesse desafio, né?
Agora dizem que o povo sem história é um povo sem memória, um povo sem memória é um povo sem história. Será que isso é verdade? Com certeza, viu, Nenê? E nesse desafio, com certeza, acho que você vai contar com o apoio dessa nova juventude. Vamos lançar aí um desafio para essa nova juventude, para ajudar você a contar essa história? Com certeza, acho que cada um na sua família tem um pouquinho dessa história. Com os pais, com os avós, vamos contar a história? Cada um traga, vamos lançar esse desafio. E aí você ter o apoio da cidade toda para lançar essa terceira edição. Quem sabe daqui quanto tempo? Breve, próximo. É breve? Então tá jóia, a gente vai estar aqui acompanhando. Isso, conversamos com uma jauense, hein, que veio lá de Jaú, é claro, aqui para essa noite tão especial como essa, no livro, no lançamento do segundo volume, Botucatu Antigamente, do Dr. Trajano. E eu estou aqui com a Neide de Almeida, que conheço muito, amante da história de Botucatu, adoro os nossos programas Memórias de Botucatu, coincidentemente minha cunhada. Neide, que noite maravilhosa, não? Maravilhosa, Nenê. Como é que você vê Botucatu prestigiando? Muita gente estava meio cético, né? Ah, não vai, gente, será que vai? Tem outros eventos em Botucatu, virada cultural, de repente Botucatu dá esse presente para esse homem maravilhoso de retratar tão bem Botucatu. Olha, eu não imaginava tanta gente, não imaginava que estaria lotado esse local. Para mim foi algo surpresa, assim, foi surpreendente. E o que você acha dele estar resgatando minuciosamente Botucatu desde, né, ele já resgatou desde lá antes de Botucatu até 1917, agora de 1918 a 1948. Fala um pouquinho pra gente, o que é isso para você? Nenê, acabei de falar isso para ele, que agradeci ele por esse presente que ele está dando a Botucatu. Ah, sem dúvida. Para quem não viveu aquela época, para nós, para mim, para você e outras pessoas que gostamos de história, né, de saber como foi, é um presente. Botucatu, então, você acha que está agradecido por tantas e tantas histórias do passado? Com certeza. Um povo sem história é um povo sem memória. Sem memória. Ou um povo sem memória é um povo sem história. Sem história, sem dúvida nenhuma. Então você está contente? Contentíssima. Eu fico agradecida pelo como que fala, convite que você me fez. E porque você gosta. Estava ansiosa por esse momento e só tenho que agradecer realmente a você pelo presente que você me deu essa noite. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais depoimentos para vocês aí. Aguarde aí num instante, não saiam daí. Perfumaria Sumire, a mais completa perfumaria da cidade. Artigos para salão de cabeleireiro, cosméticos, maquiagem e diversos produtos. Tudo para a sua beleza e para o seu bem-estar. A Perfumaria Sumire cuida de você e de toda a sua família, com produtos das melhores marcas do mercado. Perfumaria Sumire, Rua Amando de Barros, número 586, no centro. E o programa Memórias Botucatu tem o apoio cultural do Grupo Berimbau, Peças e Postos. Posto Avenida, Posto Drante, Posto Berimbau, Posto Eldorado e ainda Berimbau Peças. Tudo em 10 vezes sem juros, aceitando todos os tipos de cartão. Convênio com a Sul, Asfel e Prefeitura Municipal. Berimbau Peças e Postos, servindo com qualidade. Acesse grupoberimbau.com.br. Eu estou aqui com um historiador, escritor, enfim, até professor Moacir Bernardo, porque adora a história. O Moacir sempre esteve do outro lado da câmera, né? Sempre nos ajudando. Para quem não conhece, o nosso cinegrafista do programa Memórias do Botucatu, de tantos e tantos programas, hoje aqui prestigiando uma noite como essa. Moacir, fala pra gente um dia tão especial como esse, não só pro Dr. Trajano, né? Mas para todos nós, né? Como que você está vendo uma noite como essa?
Isso aqui é uma noite histórica para Botucatu, né? E graças a você, muito obrigado, Ana, ao Figueroa, né? E ao Trajano, né? Que ele fez o primeiro livro das origens de Botucatu até 1917 e é esse aqui de 1918 até 48, né? Então isso aqui para Botucatu é a mesma linha do primeiro livro, né? Ele conta as historinhas, põe propaganda aqui de lojas comerciais. Eu estou querendo ver aqui a loja do meu avô, foi na Rua Mão de Barros e depois mudou para Floriano Peixoto. Isso em 1938 a 1938. Certeza que está nesse livro, sim. Já vou... Absoluto. Já vou procurar ele. Ai, Nenê, parabéns para você, parabéns, doutor Trajano. Esse livro aqui é histórico para Botucatu. Olha, só para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui nada mais, nada menos com um dos que tem o antepassado, fundadores de Botucatu, dos imigrantes italianos que aqui chegaram e fizeram história. Sabe quem eu estou falando e de qual a família? Família Blasi. Tem muita história na cidade e estamos aqui com um deles. Boa noite. Como é que você está vendo um livro tão maravilhoso, um lançamento do livro tão maravilhoso, uma noite tão maravilhosa? E Botucatu, né? Presenteando o autor, comparecendo numa festividade como essa. Muito bom, foi uma coisa que, em parte disso, se deve a você, que insistiu, mas o mérito é dele, o doutor Trajano, que tinha isso tudo pronto, mas que não estava assim com tanta vontade de publicar. E você insistiu e conseguiu. Então, a gente só tem a ganhar com isso. Botucatu, apesar de ter um monte de escritores, como ele se referiu aí, contam a história de Botucatu, só que a história ela tem que ser renovada, tem que ser recontada para ficar eterna. Não custa, por exemplo, você pegar um livro desse, colocar na estante e largar lá. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Então você vai ter que ler. Na leitura, a gente que viveu parte disso vai se lembrar de outras coisas. Então, cada um de nós pode também contribuir escrevendo alguma coisa sobre o Botucatu. É uma coisa fantástica poder fazer isso ainda na cidade de Botucatu. Então, vocês estão de parabéns, o autor está de parabéns. É o que nós podemos dizer, assim, foi uma noite memorável. Isso aí não acontece sempre e talvez até unicamente não vai acontecer outra igual, que ele falou que não vai escrever o terceiro, mas você tá com esse mérito aí de tentar. Dona Mariana não deixou essa incumbência, o doutor Trajano, nós vamos tentar, não com a mesma eloquência e competência, mas nós vamos tentar. Talvez não fique dessa mesma grossura, pode ser um pouco menor, mas vão faltar algumas informações, é um período longo ainda, né, que de lá até aqui, de 48 até aqui, ou em mais 2 volumes, né, 30 e 30 anos, pode ser assim também. Um terceiro e um quarto volume, né? Mas de qualquer forma sempre é uma contribuição, sempre é importante que isso se preserve na cidade de Botucatu como história, como para as futuras gerações. Cada um ajudando um pouquinho, né? Vai saindo outra coisa melhor. Eu estou aqui com um historiador, pesquisador, João Carlos Figueroa, que nos ajudou muito nessa conquista desse livro, nessa história toda, nessa reconquista, né, Figueiredo? Vamos dizer assim, nessa maravilha desse livro, Botucatu Antigamente 2. Como é que você está vendo tudo isso? E perguntando para você, Botucatu respondeu à altura, porque veio tantas e tanta gente, mais de 200 pessoas aí, né? Para nós foi satisfatório, não? Verdade. Nós estamos chegando no fim da noite. O autor, o Dr. Trajano Pupo, cansado,
autografou todos os livros, deu uma atenção especial a cada um dos presentes. Isso é importante dizer, que ele não apenas autografou, mas ele conversou com a pessoa. Todo mundo teve muita paciência, porque queria chegar no momento de ter um diálogo com o Trajano, que é uma figura histórica em Botucatu, pela sua dedicação à história, pela dedicação de sua família à história de Botucatu e às coisas da cultura em nossa terra. E ao final desta noite, a gente, num balanço muito rápido, tem a sensação de que cumpriu uma meta, você cumpriu uma missão. Você tinha nos ombros a missão de entregar para o Botucatu um livro que a Mariana Mosculiato insistia muito que a cidade pudesse desfrutar, né? E você cumpriu. E eu só tive o papel de ajudá-la. Para mim foi um prazer muito grande, aprendi muito com vocês, tem capacidade de mobilização bastante grande e a gente precisa de pessoas como você, como agitador cultural, como organizador de festas como esta e como promotor das coisas boas de nossa cidade. Acho que o Botucatu está de parabéns. Todos vocês, você pelo seu empenho, pela sua organização, pela sua capacidade de realizar. O prefeito municipal, porque entendeu a sua proposta. Ele poderia perfeitamente não ter entendido, mas ao contrário, foi sensível a ela, percebeu a importância para a edição desse livro, percebeu a importância desse livro e percebeu que a cidade poderia receber uma das melhores obras que já saíram nos últimos tempos. O livro do Trajano é uma obra-prima, vamos dizer assim, né? Ele completa um ciclo, que é do início da cidade até 1948, que é o restabelecimento das liberdades democráticas e o início da votação direta para prefeito e vereadores, a retomada da democracia, e que, portanto, é um fantástico instrumento, uma ferramenta tão grande para os estudantes e professores poderem aprender, estudar, aprender e ensinar aos outros a história de nossa cidade. Por isso, esse é um livro que merece os parabéns. A prefeitura que editou esse livro merece os parabéns mais ainda, e você mais ainda por ter lutado por eles. Parabéns a todos nós. Nós é que agradecemos. O meu amigo João Carlos Figueroa, com essas belíssimas palavras, eu só tenho que agradecer porque nos ajudou muito e ajudará muitas e outras obras-primas aqui de nossa cidade. Muito obrigado, João Carlos. Um abraço. Um abração. E estamos aqui com o personagem principal dessa festa de hoje, o lançamento do segundo volume Botucatu Antigamente, escrito nada mais, nada menos com o Dr. Trajano. Boa noite, Dr. Trajano. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Como é que o senhor está vendo essa festa tão bonita, tão maravilhosa, eloquente? Botucatu, olha, lotou aqui o Cine Janela, o senhor está de parabéns com mais uma obra-prima do senhor. A nossa cidade toda está de parabéns, né? Realmente foi uma reunião diferente, muito emotiva, calorosa, né? Que me sensibilizou profundamente. Estou muito contente com esse evento e quero agradecer particularmente a você a reconstrução do livro que eu tinha escrito e quase sumiu, e você recuperou. Eu queria que o senhor desse em breves palavras, né? Até mesmo porque já passam da meia-noite, o senhor está cansado, não é fácil assinar mais de 200 livros aí, né? Desse uma breve descrição do livro de hoje, desse lançamento maravilhoso. Fala um pouquinho do livro. Cronológico, parabéns. Todos os livros que foram escritos, nenhum foram cronológicos. E do senhor foi em ordem cronológica. Exatamente. Toda a história ao pé da letra é cronológica, né? Mas às vezes é escrita em capítulos por assuntos, né? Então a cronologia se desdobra dentro do capítulo. Não é a história geral da cidade, é uma história particular, da educação, da indústria, do comércio, etc. E com esse livro eu quis sanar essa falha, que nós não tínhamos uma história cronológica, 1900, 1901, 2, né? Que facilita a pesquisa, principalmente dos estudantes. Pesquisas mais leves, né? Agora, para pesquisa profunda, é o livro do velho mestre mesmo, do Hernando Donato. Né? Esse livro estava adormecido por volta de uns 12, 14 anos. Qual é
o momento mais gostoso que o senhor viveu quando o senhor estava pesquisando, uma história que lhe marcou, que o senhor lembra assim, toda vez que o senhor lembra nesse livro, no segundo volume, o senhor vai lembrar dessa história? No prefácio do primeiro volume, eu conto uma historinha verdadeira. Eu estava lendo os jornais de Botucatu, na época era o Botucatuense, o Correio, não existia a Folha ainda, né? Os jornais de época, né? Do começo do século até 1920, mais ou menos. E eu fiquei tão mergulhado na leitura daquilo que num dos exemplares aparecia a fotografia do Levi de Almeida, que foi um grande cronista dos jornais botucatuenses, né? E saía a manchete: morreu Levi de Almeida. Eu me assustei com aquela notícia, porque eu vinha acompanhando a história, né? Jornal por jornal, aquela pilha, né? Lendo. Eu falei, morreu Levi de Almeida. Daí que eu caí em mim, né? Eu estava mergulhado lá naquele tempo. Aí, para mostrar como a gente... o tempo é muito relativo. Se você está vivendo um tempo antigo, você se intromete naquele tempo, né? Você passa a viver aquilo, né? E na escrita do segundo volume aconteceu o mesmo tipo de fenômeno. Então eu acho que a genética e a história tem uma certa semelhança aí, porque a genética é uma linhagem que você segue através da evolução, né? De uma espécie, de um gênero, etc. Ou evolução humana, né? E a história é o raconto, né? É contar a historinha do que aconteceu, né? Eu acho que essas duas ciências deviam ser melhor estudadas. É um estudo maravilhoso do tempo. Portanto, o senhor está, uma noite como essa, satisfeito? Satisfeitíssimo. Me sinto mais botucatense do que nunca. Eu percebi o calor humano dessa reunião, né? Foi uma reunião simples, com emoção, né? Com aquela carga assim de nostalgia, né? Tudo, né? Pelo falecimento da nossa grande amiga Mariana também, né? Foi uma noite maravilhosa. A dona Mariana iria adorar. Nossa, ela deve estar vendo lá do céu. Sim. Aí chegamos ao final do nosso programa Memórias Botucatu, com esse brilhante desse lançamento do Botucatu Antigamente 2, brilhantemente escrito por Trajano Pupo. Até a próxima semana. Tchau. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.